O termo não é novo para vocês. A gente já falou um pouco sobre isso na introdução. Quando a gente fala de requisitos, então, a gente está falando das necessidades do software. A gente está falando de análise. Não tem como a gente entender o problema que a gente precisa resolver sem levantar os requisitos. Então, aqui é a espinha dorsal do sistema. Lembra daquelas gangorras? Aquelas duas primeiras árvores eram os requisitos. Se ali já começou torto, o resto está todo comprometido. Porque você vai projetar uma solução baseada no requisito. Você vai testar a solução baseada no requisito. Então, o requisito tem que ser bem entendido, bem levantado. Você tem que fazer uma análise bem feita. É o que a gente vai estudar um pouquinho aqui, de forma bem breve, nessa unidade. A gente tem diversos tipos de sistemas, de informática, enfim, sistemas computacionais. Aqui eu estou listando alguns deles. A gente tem sistemas interativos, né, que são sistemas online, que a gente usa aí no nosso dia a dia, né, para quase tudo. O próprio Google Classroom é um exemplo de um sistema desse. A gente tem sistemas gráficos, né, que são sistemas com interface gráfica com o usuário. Hoje a grande maioria dos que a gente usa também são. Nem todo sistema tem. Você pode usar lá o Git, por exemplo, via terminal de comando. Ele não tem interface gráfica. Mas enfim, muitos sistemas têm. Daqui a pouco vocês vão entender onde eu estou querendo chegar. A gente tem também sistemas de tempo real. Por exemplo, o sistema de controle de voo. Ou, por exemplo, o sistema daquele avião da Boeing que caiu no exemplo que eu dei na aula passada. Lembra que era uma falha de software? Aquilo era um sistema de tempo real. É um sistema que o tempo de resposta fica dentro de um limite estrito ali, tem que ser quase que imediato. A gente tem sistemas embutidos, que são sistemas que estão fisicamente acoplados a equipamentos. Imagina, por exemplo, uma máquina de ressonância magnética de um hospital. Ou uma máquina de um hospital que faz radioterapia. Essas máquinas são computadorizadas e o software é feito sob medida para aquele hardware. Ele não é propriamente instalado, digamos assim, ele é embarcado mesmo. E a gente tem, por exemplo, sistemas móveis, aplicativos, né, que a gente usa no nosso dia a dia e eles variam o comportamento de acordo com a nossa localização. Por que eu estou falando de tipos de sistema, pessoal? Sendo que o foco dessa unidade são requisitos. A questão é o seguinte: para a gente levantar requisito, entender requisito, documentar requisito de software, a forma como a gente faz isso depende muito do tipo do sistema que a gente está lidando. Esses dois que eu destaquei, sistemas de tempo real, sistemas embutidos, são sistemas que envolvem muitos riscos, de vida mesmo. A gente tem aí o de controle de voo, o de máquinas hospitalares, são sistemas que, se falhar, pode morrer gente. Para esse tipo de sistema, a maneira como a gente levanta, documenta requisito tende a ser muito mais rígida e tem que ser muito mais precisa do que, eventualmente, um aplicativo móvel. Se um aplicativo móvel falhar, ele pode causar problemas, claro que pode causar, mas o impacto, às vezes, não é tão grande. Então, eu estou fazendo essa discussão inicial para vocês entenderem que a maneira como a gente lida com requisitos varia muito também em relação ao tipo do sistema que a gente está analisando. Quando a gente fala, então, de requisitos de sistema, independentemente do formato que a gente vá colocar esse requisito, e na literatura que eu vou colocar como sugestão no final desse capítulo também, vocês vão ver que tem realmente formas diferentes de vocês documentarem requisitos de software. Mas independentemente desse formato, o grande objetivo de requisitos é definir o produto que está sendo feito. E esse documento que define esse produto, muitas das vezes ele pode servir como base para fechamento de contrato. Quando alguém está te contratando para desenvolver um software, naturalmente você tem que rolar algum tipo de acordo que fale o que vai ser feito, que é o escopo do projeto, mas também pode ter o que não vai ser feito, que é o contraescopo. Então imagina só, você levantou lá, esse sistema ele vai cadastrar pessoas, ele vai ter um relatório de vendas, ele vai ter
um módulo de backup, ele vai aguentar um número X de usuários simultaneamente e tal. Esse é o escopo do seu projeto, são os requisitos. Você está assumindo que aquilo vai ser feito. Mas você pode ter contra-escopo também. Contra-escopo às vezes parece um pouco estranho, porque pode soar da seguinte forma: uai, mas professor, se eu não estou falando que eu vou fazer, significa que eu não vou fazer. Não é essa a conclusão? Se não tem lá na lista que eu vou fazer a funcionalidade X, é porque eu não vou fazer ela, isso não é óbvio? Bom, deveria ser. Mas em algumas regras de negócio, você pode gerar falsas expectativas no seu cliente que resultariam em situações da seguinte forma: lá no final ele falava, mas não tem tal coisa. Ah, não, mas eu não ia fazer tal coisa. Ah, mas eu achei que você ia fazer. Então, se você tem contra-escopo num documento de requisitos, não tem o achei que você ia fazer. Está claro e evidente que eu não vou fazer. Quando a gente fala do ponto de vista de contrato, isso pode ser muito importante. Muito bem. Então, os objetivos dos requisitos de sistema, né, são basicamente definir as características do sistema. Quando a gente fala de características, você define não apenas o que o sistema vai fazer, mas se você define também como ele vai fazer. E eu vou tentar ilustrar. Imagina lá que você tem um módulo de cadastro de pessoas no seu sistema. Beleza, essa é uma função dele, é algo que o sistema irá fazer, é algo do o que ele vai fazer. Perfeito? Existe uma única forma de se fazer um módulo de cadastrar pessoas? Não. Tem várias formas de fazer isso. Se você não especifica como algo tem que ser feito, ou seja, restrições em cima das funções, você cai num risco muito grande de resolver o problema de uma forma que não atende o seu usuário. Vamos lá. Vamos imaginar que, pegar esse exemplo mesmo simples de cadastro de pessoas. Quem vai usar o sistema para cadastrar pessoas é um deficiente visual. Então, a maneira como você vai fazer a funcionalidade de cadastro de pessoas tem que ser adequada para que aquele tipo de usuário consiga usar. Não é qualquer forma que você fizer que vai atendê-lo. Estão conseguindo visualizar isso? Dificilmente você tem uma função do sistema que não tenha pelo menos uma restrição em cima dela. Porque se você tem uma função que não tem restrição, você basicamente está falando que ela pode ser feita de qualquer jeito. Ah, tanto faz, do jeito que você quiser aí faz. Mas nem sempre é assim. Vou dar um exemplo de falta de como fazer ser definido. Vocês estão fazendo alguma disciplina no período especial remoto que está usando só o PVANet? Vocês devem estar por dentro que o PVANet vem apresentando problemas. Estava até no FV em rede, tinha um esclarecimento e tudo mais. Isso daqui é uma falta de definição e validação do como fazer. O que o PVANet faz? Ou para que ele serve? Ensino à distância. Como ele deveria fazer? Atendendo pelo menos X usuários simultaneamente. Concorda comigo que isso é uma restrição do sistema? E isso pode ser testado, porque as características do sistema são critérios de aceitação do sistema. Porque eu não falei que os testes são baseados nos requisitos? Então você definiu lá, o sistema ele tem que fazer o quê? Servir para EAD. Testei, ok, ele serve para EAD. Mas ele tem que servir para EAD atendendo 1000 usuários simultaneamente. Testei com 1000 usuários simultaneamente. Não aguentou. Falhou. Ele não atendeu as características que ele precisava. Se eu não levanto essa restrição, do jeito que eu fizer serve, eu não preciso me preocupar com isso. E aí acontecem os problemas que vocês estão vendo. O sistema chega em determinado momento, ele falha. Ele não tinha sido pensado para aquilo. Isso é uma falha de engenharia de software. Muito bem. Então, vamos lá. Detalhando um pouco mais. Basicamente, os requisitos, eles definem as funcionalidades do sistema, ou seja, o que o sistema tem que fazer, e as restrições do sistema,
como ele deverá fazer. Eu estou dando exemplos aqui de restrições para vocês, tá? Possíveis restrições. Como que o produto interage com pessoas? Aquele caso que eu dei lá do exemplo do deficiente visual é um bom exemplo disso. A função X tem que interagir com o usuário Y. De que forma? Isso tem que ser definido, para depois isso ser feito daquela forma e poder ser testado para saber se atendeu ao que precisava. Como que ele interage com o hardware? De repente, vamos lá, talvez aquele software da Boeing, que eu falei agora há pouco, fosse um exemplo de sistema que falhou nesse aspecto. Você tinha, por exemplo, aquele módulo que tentava controlar a altitude do avião automaticamente, mas ele não tinha nenhum LED no painel ou coisa que indicasse que ele estava funcionando. Como é que ele interagia com o hardware? Também uma interação com as pessoas. Provavelmente não foi definido, falhou. Como é que ele interage com outros produtos? Ou seja, existe uma integração? O seu software A está sendo feito para conversar com o software B? Sim. Então, como que ele vai conversar? Isso tem que ser definido desde o início. Isso é uma restrição de uma funcionalidade. O módulo A do meu sistema conversa com o módulo B do outro. Ah, como? Por meio de uma API REST, por exemplo, usando a interface tal. Ah, ok, está definido. Depois aquilo vai ser testado. Vai ser testado, né? Vai ser testado, vai ser testado, vai ser testado. Por isso que esse cara está aqui, ó. Isso é para vocês lembrarem que todo requisito de software tem que ser testável. Professor, dá um exemplo para mim de um requisito de software que pode não ser testável. Vou dar o exemplo agora. Imagina lá, você tem o requisito funcional ou a funcionalidade de cadastrar pessoas novamente. Beleza. Tem como eu testar isso, né? Eu vejo se ele consegue cadastrar uma pessoa. Agora que vem a parte não testável. A restrição dessa funcionalidade. O cadastro de pessoas tem que ser fácil de usar. Fácil de usar. Como é que eu testo se algo é fácil de usar? O que é fácil de usar? O que é fácil para mim é difícil para você, né? O que é fácil para você é difícil para mim, não dá para testar isso. Então esse requisito ele tinha que ser definido com um pouco mais de detalhes. De que maneira você espera que ele seja fácil de usar? Vamos transformar ele num requisito testável, né? Aquela funcionalidade tal, depois de um treinamento específico de 2 horas de duração, tem que proporcionar que 80% dos usuários consigam concluir a atividade. Tá vendo que eu quantifiquei? Dá para testar agora. Você vai pegar, vai dar o treinamento, depois vai pôr essas pessoas para fazer aquelas atividades, vai verificar o índice de acerto, atingiu, validou o requisito. Ele era testável. Então, sempre que você define um requisito, você tem que se perguntar isso. Eu vou conseguir testar isso depois? Se você chegar na conclusão que não vai, você tem que rever aquele requisito, porque ele é problemático. Tá certo? Alguns outros exemplos aqui de restrições, né, de requisitos não funcionais que a gente poderia ter. Algumas eu já até falei. Velocidade de processamento. Então você tem lá, vamos pegar o PVANet de novo. PVANet tem o módulo de prova do PVANet. Essa é uma função dele. O que poderia ser uma restrição? Toda entrega de prova tem que ser feita em no máximo meio segundo. Essa pode ser uma restrição e dá para testar. Se o cara colocar lá submit e ficar 5 minutos tentando enviar a prova, aquele requisito falhou. Tempo de resposta. Tem muita relação com o tempo de processamento que eu falei. Entre outros, né, parâmetros de desempenho que a gente poderia ter aqui. A gente tem que tomar cuidado com isso. Ó. Conflitos que podem existir entre restrições do sistema. Vou tentar exemplificar de novo. Vamos pegar um sistema bancário, tá? Um sistema de internet banking. No internet banking você consegue fazer transferência de uma conta para outra, você consegue aplicar dinheiro na poupança, você consegue pagar um boleto, enfim, tem alguns recursos lá. Vamos pegar o exemplo de transferência entre contas. Isso é uma função do sistema. Ela poderia ter 2 restrições associadas.
Uma delas de desempenho. Toda transferência entre contas deveria ser feita em no máximo 1 milissegundo. Sei lá, estou sendo bem exagerado aqui, quase que em tempo real, mas só para ilustrar. Essa é uma restrição. A outra restrição da mesma funcionalidade poderia ser não de desempenho, mas de segurança. Falando, olha, todas as transações de transferência bancária, além de ter aquele tempo de resposta, vai precisar de usar o tipo de criptografia X. Uma criptografia bem segura, digamos assim. Por que eu dei esse exemplo? Veja só, muitas das vezes, os algoritmos de criptografia e segurança, eles tornam sistemas um pouco mais lentos para conseguir entregar a segurança desejada. Então, muitas das vezes, você vai chegar num cenário que você não vai conseguir aquele desempenho se você quiser ter aquele nível de segurança. Ou você não vai conseguir ter aquele nível de segurança se você tiver como prioridade aquele desempenho. Conseguiram entender a situação? Pode acontecer esse tipo de conflito entre as restrições do sistema. Então, sempre que a gente está levantando isso, a gente também tem que levar em consideração, pensar um pouquinho se aquilo é viável. Se não for, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E às vezes, quando você for abrir mão de alguma coisa, você não vai decidir isso sozinho, você vai ter que definir isso juntamente com o seu usuário, para saber o que é mais prioritário para ele. Desempenho ou segurança, por exemplo. Outras considerações aqui sobre restrições que a gente poderia ter de sistema. Portabilidade. Isso poderia ser um exemplo aí de restrição de uma funcionalidade. Imagina um sistema, o próprio Google Classroom é um bom exemplo disso, tá? O Google Classroom, ele tem o ambiente dele web e ele tem o aplicativo móvel. Quando esse sistema estava sendo desenvolvido, quando a gente fala de portabilidade, a gente está falando, né, de um mesmo sistema funcionar em várias plataformas. Eventualmente, uma restrição de portabilidade de uma função do sistema poderia falar, ó, isso aqui só vai existir na parte web, isso aqui só vai existir na parte mobile, isso aqui vai existir nas duas. Entendeu? Seriam restrições de portabilidade. Quando a gente fala de manutenibilidade, a gente está falando de facilidade de manutenção de um sistema, né? Às vezes você está lidando com uma parte do sistema que, durante a análise, você percebeu que era uma parte ainda um pouco obscura do sistema. Obscura no sentido de que nem o seu usuário, o seu cliente, estava sabendo explicar muito bem, a equipe não tinha tanta experiência naquele tipo de processo, e, enfim, ficou um pouco evidente de que em algum momento você poderia ter que dar manutenção naquela parte para fazer alguma mudança, porque você não tinha entendido bem. Uma restrição para aquela parte do sistema poderia ser de manutenibilidade, onde você poderia deixar claro que um tipo de arquitetura específica de software deveria ser utilizada para aquele pedaço, porque aquilo tornaria a manutenção mais fácil. Então, já que você sabe que você vai ter que dar manutenção naquilo, já se preocupe em fazer de uma forma que vai ser mais fácil de dar manutenção depois. Nem sempre toda parte do sistema tem essa necessidade. Confiabilidade, né, está relacionado com a qualidade do resultado que aquele sistema te entrega, se você pode confiar na precisão daquilo dali e tal, né? Confiabilidade poderia ser mesmo, imagina um sistema que trabalha com heurística, então parte ali do processamento não vai ser feito de forma determinística, vai ser feito por aproximação. Então, qual o nível de confiabilidade daquele processamento você quer? De 90%, do caso ótimo, 80%, 50%, você poderia vir a definir isso, e durante os testes você vai validar. Escalabilidade é algo que não existe, né? São tipos de restrições que não existem, provavelmente, nos projetos do Sapiens e do PVANet. Né? Não se preocupou, quando o sistema foi produzido, com o número de usuários simultâneos que ele teria que atender. Então ele cai mesmo, ele não foi testado para isso, mas isso poderia ter sido, se já fosse pensado desde o início. Muito bem, galera. Quando a gente fala, então, de alterações em requisitos, isso é um negócio legal para a gente discutir também. Eu estou falando aqui, ó, que os requisitos, eles podem alterar-se ao longo do desenvolvimento.
E aqui eu até vou extrapolar. Eu substituiria esse podem por vão se alterar ao longo do desenvolvimento. É muito raro você lidar com um projeto de software profissional, digamos assim, que você vai começar com os requisitos X e vai acabar com os requisitos X. Naturalmente, a equipe vai tendo mais maturidade daquele problema ao longo do tempo e novos requisitos vão surgindo. O próprio cliente pode te solicitar novos requisitos ao longo do desenvolvimento por ele entender melhor aquilo e perceber que a coisa não está indo para um caminho que de fato solucionava para ele. Aquelas gangorras lá. Ele começou a ver que a gangorra tá torta. Falou, opa, tá torta, sei que a culpa é minha, mas assim, a gente vai ter que mudar isso daí, antes de acabar. Você pode descobrir também defeitos, falhas, né, que justificariam isso. Então, normalmente, quando você tem falta de detalhes em um requisito, você tem uma chance muito grande de, em algum momento, descobrir que ele está errado, porque você vai aprender lá na frente algo que você já deveria ter pensado no início. Você pode ter alterações também que são incontornáveis. Não foi necessariamente porque você fez algo errado ou não detalhou o suficiente. Você começou a desenvolver um sistema para a área ambiental, estava seguindo a lei X, enquanto o sistema estava sendo feito, a lei mudou. É incontornável. Você vai fazer o quê? Você vai ter que alterar o seu sistema para se adequar àquela lei nova. Por que eu estou falando dessas questões aqui, tá? Quando a gente fala de engenharia de software moderna e principalmente de métodos ágeis, quando a gente for estudar, né, métodos ágeis mais detalhadamente, esses métodos basicamente prevêem que requisito não só pode mudar, como vai mudar. Então a maneira como a gente gerencia todo o processo já é feita para facilitar o atendimento às mudanças nos requisitos. Mas isso gera impactos. A gente não pode esquecer que quando você muda um requisito, você gera impacto. Você pode ter retrabalho. Você mudou um requisito de uma parte do software que já estava programada e até testada. Você vai ter que programar de novo, testar de novo. Tem impacto nisso daí. Então, a gente tem que ser realista. Requisito pode mudar, requisito provavelmente vai mudar. Os métodos mais modernos prevêem o atendimento às mudanças, mas nenhuma mudança de software pode ser atendida sem antes você fazer uma análise do impacto que aquilo vai gerar. Vamos fazer a analogia com a construção civil de novo. Imagina que, sei lá, o arquiteto fez a análise do problema, o engenheiro projetou a solução, aí os pedreiros, junto com os bombeiros, eletricista e tal, junto lá com o mestre de obras, subiram o prédio está pronto. Depois que o prédio está pronto, né, percebe-se que tinha um pilar lá na garagem do prédio que estava atrapalhando a saída da garagem, estava bloqueando a saída dos carros. Mas aquele era um pilar de sustentação. Aí chega a solicitação de mudança. Tira esse pilar daí. Você vai simplesmente meter a marreta naquele pilar e derrubar o prédio? Isso pode acontecer, né, de forma análoga em software. Às vezes as mudanças geram impactos tão grandes que se tornam inviáveis. E aí você vai ter que gerenciar aquilo de uma outra maneira. Então, sempre que tem uma solicitação de mudança de requisito, você tem que fazer uma análise de impacto daquilo antes de já sair aceitando fazendo, tá certo? Alterações nos requisitos, né, elas poderiam ser minimizadas, o requisito muda com menos frequência, se a gente seguir aqui alguns critérios de qualidade de requisito. Então, vamos lá. Esse chovendo molhado, quando a gente fala de corretude de requisito, é que ele já especifica o que ele deveria especificar mesmo. Quanto mais correto ele é, melhor. Quando a gente fala de precisão e completude, aí sim a gente está falando de detalhamento. Às vezes um requisito pode estar correto, mas ele está pouco detalhado. Não é que ele está errado, ele só está faltando detalhes. Então, quando a gente fala de precisão e completude, a gente está falando de detalhamento de requisitos. E eu vou dar exemplo de requisitos não muito bem detalhados ao longo da aula de hoje ainda para vocês. Quando a gente fala de consistência, a gente pode olhar a consistência sobre alguns aspectos. O primeiro deles é o embasamento, é a fonte desse requisito. Quem que você vai entrevistar eventualmente para levantar um requisito? O estagiário daquela empresa que vai usar? Ou
o CEO daquela empresa? Quem que entende mais daquele problema para poder te ajudar? Então a consistência, ela tem muito a ver com o embasamento para o levantamento do requisito, mas ela tem a ver também com a concordância entre todos os interessados, porque veja bem, às vezes pode acontecer de você levantar o requisito com um funcionário X, que faz parte do escopo do seu cliente. Imagina só, uma empresa de um supermercado, né? Está te contratando para desenvolver um software para ele. E aí, enquanto você está levantando os requisitos, você eventualmente foi lá, entrevistou a balconista, entrevistou o cara que lida com estoque, entrevistou o gerente, você entrevistou um monte de gente. Muitos desses caras, às vezes, lidam com as mesmas partes do problema, mas às vezes as visões que eles têm de uma mesma parte do sistema são diferentes, ou seja, são inconsistentes. Você tem que resolver isso. Uma vez que você percebe que fontes distintas têm visões diferentes de uma mesma parte do problema, você tem que tentar desatar esse nó. Porque senão você pode, às vezes, nada, vou confiar só no fulano e deixa a opinião do outro para lá. Às vezes a opinião do que você deixou para lá era mais correta. Então seu requisito ficou inconsistente e ele pode mudar depois por conta disso. Quando a gente fala de priorização, isso é extremamente importante. Quando você levanta requisito, você tem também que definir uma ordem de prioridade da execução. E isso é feito não pela equipe de desenvolvimento, isso é feito juntamente com o cliente. Veja só, pega lá a regra do supermercado. Você tem lá 30 requisitos, sei lá, para aquele sistema. Qual que é o mais importante? Você não sabe falar isso. Quem sabe falar isso é quem vai usar aquele sistema. Falar, olha, não, isso aqui, se não tiver, o sistema não funciona. Vamos supor que fosse o controle de estoque, a parte mais importante. Então, beleza, ela começou a ser feita primeiro. Ela vai ser analisada em detalhes primeiro do que as outras, ela vai ser projetada primeiro do que as outras, ela vai ser programada primeiro do que as outras, testada primeiro do que as outras e colocada na mão do cliente também, primeiro do que as outras. E a vantagem disso é qual? Vamos supor que você identificou falhas nessa parte do sistema. Você acabou de começar o processo. Pouco tempo, 1 mês, 15 dias, aquela parte estava pronta. E o seu cliente, seu usuário já está vendo. Que ótimo que você identificou a falha agora, porque era a parte mais importante do sistema. Você encontrou o erro cedo. Você não propagou aquilo para o resto do sistema. Você vai corrigir e depois que tiver tudo certo, você vai para outra parte do sistema, que quando tiver feita, vai ser integrada com a anterior. Quando você for testar essa segunda parte, concorda comigo que você vai testar a anterior também, porque ela vai funcionar junto com a nova? Então, quando você prioriza requisito, você garante também que as partes mais importantes do sistema são as que sofrem mais testes. Então, são as mais confiáveis. Tem equipe que às vezes é meio preguiçosa. Vê lá aquele monte de requisito e aí tá com preguiça de trabalhar. Olha lá, o que é o mais fácil de fazer aqui? Isso ali, vou começar a fazer isso hoje. E às vezes é a parte menos importante do sistema. Faz aquilo e tal, e vai deixando o que é mais espinhoso por último. Aí depois vê que a parte lá mais espinhosa estava super problemática e inviabilizou às vezes o projeto inteiro, devido a uma tomada de decisão incorreta. Quando a gente fala de requisitos também sendo verificáveis, tem a ver com o que eu falei alguns slides atrás. O requisito ele tem que ser testável. Se você não define um requisito de uma forma que você consegue testar depois, você está ferrado. Você não vai conseguir saber se você atendeu o seu objetivo. Requisito ser modificável, né, tem a ver também com as suas definições arquiteturais de software. Como que eu vou viabilizar aquilo? Como que eu vou modelar aquilo? Como que eu vou implementar aquilo? Vai ser de uma forma que eu não consigo separar em pedaços independentes para mexer sem ter um impacto muito grande em outras partes do sistema? Ou vai ficar tudo junto e misturado que se eu mexer em um, eu estou mexendo em tudo? Não sei se vocês já tiveram aquela sensação de mexer em um código que às vezes nem foi você que fez e você fica assim meio pisando em ovos, porque você não sabe exatamente o impacto que aquilo vai ter. Você mexe na parte tal, compila, testa e deu errado, volta, Ctrl Z, né? Aí mexe na outra parte, compila, roda e não, deu errado, volta.
Isso é horrível, porque você está lidando com um sistema que tem um acoplamento muito forte entre todas as partes dele. Isso é prejudicial para a manutenibilidade. Isso começa desde a definição dos requisitos para tentar evitar esse problema. Rastreabilidade, eu estou falando agora, tem a ver com o que eu falei agora há pouco, de manutenibilidade. Existem formas de você, quando está definindo um requisito, e uma delas, por exemplo, são os casos de uso, que a gente vai estudar na próxima aula. A gente vai estudar sobre casos de uso. Onde basicamente você consegue visualizar claramente o impacto que a mudança, em qual parte do sistema teria impacto se eu mudasse determinado requisito. Vamos supor, tem lá o requisito cadastrar pessoa. Se eu mexer nesse requisito, mudar alguma coisa, em quais outras partes do sistema vão mudar de comportamento? Eu consigo ter essa visão? Claro. Se eu consigo, isso é muito bom, porque você consegue, inclusive dessa forma, saber se é viável ou não você mexer naquele requisito. Às vezes o requisito é aquele pilar mesmo, que você mexe nele e ele impacta no sistema inteiro e não tem como mudar. Então, olha, você já sabe que ali você vai lidar com uma forma diferente. Lembra lá do soldadinho? Eu comentando lá que o faraó tem 10 mil soldados? É o que eu falei aqui, ó. E se metade dos soldados morrerem? Ele vai ter que mudar os requisitos, não vai? Será que a maneira como ele pensou isso aqui, ó, facilitava essas mudanças? Nesse caso, não. Então, você vai se tornar muito mais espinhoso para ele lidar com as mudanças de requisitos do que poderia ser. Então, galera, isso tem a ver com o que eu falei no slide anterior também. O que, que a gente tem aqui, ó? Como é que chama isso? É uma fonte, não é? É uma fonte de um computador. Não é dessa fonte que eu queria falar, não. Mas essa figurinha fica aí para vocês lembrarem que a fonte dos requisitos, o local onde eu vou adquirir esses requisitos, levantá-los, é extremamente importante para a qualidade de tudo que eu estou fazendo. Muitas das vezes, você, quando alguém te contrata e não tem uma visão muito boa de como funciona o processo de desenvolvimento de software, essa pessoa, às vezes, ela não quer colaborar muito com o processo de desenvolvimento. Métodos ágeis, por exemplo, prevêem que o seu cliente ele tem que estar inserido no processo. Você tem várias reuniões que esse cliente participa, vê resultado com uma frequência grande e ajuda no entendimento do problema, enfim. Mas nem todo mundo trabalha dessa forma. Então, às vezes, o cara pode te contratar na hora que você vai falar, olha, eu preciso de entrevistar algumas pessoas aí para entender sobre o seu problema. Eu preciso de fazer algumas dinâmicas de grupo, eu preciso de fazer alguns questionários. A pessoa, às vezes, pode ter a visão assim, ah, poxa, eu já estou pagando para esse cara desenvolver o software para mim e eu vou ter que trabalhar para ele, perder meu tempo, eu não vou fazer isso. Eu vou pegar a mão de obra mais barato que eu tenho aqui na minha empresa e vou disponibilizar para conversar com esse cara. Pega lá o famigerado estagiário. Às vezes o estagiário tem muita capacidade técnica, mas ele é novato, não entende ainda muito da dinâmica da empresa. Então ele não é uma fonte de requisitos eventualmente confiável. O entendimento dele do problema pode ser errado. E isso pode contaminar todo o processo de desenvolvimento. Existem muitas técnicas para obtenção de requisitos. E elas não são mutuamente exclusivas, não, tá? Pelo contrário, elas são complementares. Você não vai usar só uma. Na verdade, você vai usar todas. Porque uma compensa o problema que outra tem. Vou tentar dar um exemplo para vocês, tá? Entrevista é uma das técnicas mais usadas, sim. Tá? Entrevista individual. No entanto, essa é uma técnica que não está em grupo. Brainstorm é uma técnica em grupo. Eu vou tentar mostrar prós e contras das duas para vocês entenderem como que elas são complementares. Isso acontece muito em sala, o que eu vou falar de brainstorm agora. Você já teve, às vezes, uma dúvida em sala de aula e ficou com vergonha de perguntar para o professor porque você achou que aquela dúvida era idiota? Ah, nada, não vou perguntar isso de jeito nenhum, meu colega vai rir de mim. Quando você está fazendo uma dinâmica de levantamento de requisitos em grupo, isso pode acontecer, devido à timidez de quem está envolvido ou devido ao medo do julgamento, aquelas pessoas eventualmente travam e não passam para frente informações valiosas. Isso pode, às vezes, ser compensado em entrevista individual.
Além de fazer o brainstorm, você entrevista algumas pessoas ali daquele ambiente do problema individualmente, aí ela não vai ter medo do julgamento. Ela vai ficar menos tímida por conta disso e ela pode se soltar um pouco mais. No entanto, o que pode acontecer de negativo na entrevista? Já aconteceu, às vezes, dentro de sala de aula, o seu colega fazer uma pergunta de uma parte da matéria que você não tinha parado para pensar, mas era uma dúvida sua também, e aí você, cara, nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. E aí aquilo desperta uma outra pergunta que eventualmente você poderia fazer. Não acontece isso com a gente? Se você faz só entrevista individual, mas não faz a dinâmica em grupo, às vezes a pessoa pode esquecer de te passar alguma informação importante, porque simplesmente ela não viu algo que despertasse ela a lembrar daquilo. Então as técnicas são complementares. A gente tem a possibilidade também de fazer observação do ambiente, ou isso aqui, em outros termos, na literatura a gente encontra como etnografia. E isso é útil em que sentido, tá? Vamos lá, imagina o seguinte, você vai desenvolver o software lá para o supermercado. Você já fez entrevista, você já fez o brainstorm, e em algum momento você vai pegar 2, 3 profissionais da sua equipe de desenvolvimento, vai mandar eles lá para o supermercado para ficar lá olhando, observando a galera trabalhar. Não vai perguntar nada, não vai ficar lá observando, certo? O que poderia ser interessante para esse tipo de coisa? Tem muitas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que é tão no piloto automático, que às vezes a gente nem percebe que faz. Não tem coisas que são assim? Esse tipo de coisa é difícil, às vezes, se alguém te perguntar, você saber responder. Se eu perguntar agora para vocês, ou se vocês perguntarem para mim, eu não vou saber responder. Tá? O que você faz no piloto automático que é importante para você e você nem percebe? Pô, se eu percebesse, não estava no piloto automático. Mas, eventualmente, alguém que está de fora olhando aquilo percebe rapidamente algo que está sendo feito, que não foi falado anteriormente na entrevista, no brainstorm, e depois, no segundo momento, a equipe pode levantar isso. Falar, olha, cara, então, eu estava observando você trabalhar, eu vi que toda hora você fazia tal coisa. Por que você fazia aquilo? Aquilo era importante e tal. A pessoa, cara, então, eu não tinha lembrado de te falar isso. Era por conta disso, disso e disso. Aí você levantou o requisito ali. Certo? Só que para fazer esse tipo de coisa, né, observação em ambiente, eu costumo dizer que é interessante que a equipe fique infiltrada de forma mais assim discreta possível, porque senão você modifica o comportamento natural do usuário e vai mascarar algum requisito. Vamos pegar exemplo de sala de aula mesmo. Isso aqui tem muito da parte humanas mesmo, pessoal. A engenharia de software é a parte menos exata da ciência da computação. Imagina que a gente está numa sala de aula presencial, né? Eu estou lá dando aula para vocês. De repente chega 3 caras de terno, gravata, óculos escuro, fica lá no final da sala, cruza os braços e fica só olhando. Todo mundo vai achar aquilo estranho, não vai falar, puxa, que esses caras aí, bicho? Vieram ver aqui se eu não estou colando, se eu não estou falando coisa que não devia, algum tipo de repressão, sei lá, eu vou ficar mais na minha aqui. Você não vai se comportar naturalmente. E aí você deixa requisito para lá. Se essa galera chegasse com roupa normal de aluno, sentasse ali na cadeira, né, ficasse com o caderno na mão, assistindo aula igual todo mundo, ele ia estar te observando, você não ia achar estranho, e ele ia pegar o seu comportamento natural, que é o desejável. Conseguiram ver a diferença? Então isso é extremamente importante. Bom, análise de sistema legado também é algo a se levar em consideração. Quando a gente fala de sistema legado, são sistemas que já existiam anteriormente. Então vamos supor que o supermercado está te contratando para desenvolver um sistema para eles, mas eles já usavam um sistema antes. Faz parte do levantamento de requisitos você analisar o que já existia para projetar o que vem depois. Se esse sistema tinha documentos, ou se a empresa tem documentos que descrevem seus processos internos e tal, esses documentos também são fonte de requisito.
Tudo isso é complementar. Você não vai fazer levantamento de requisitos usando só a técnica A, B ou C. Você vai usar tudo junto e misturado, com intensidades variáveis, dependendo do ambiente que você está lidando. Tá aí um bom exemplo de uma pergunta de prova de engenharia de software, só para vocês entenderem o formato que as provas costumam ser. Imagina a seguinte situação, eu descrevo um cenário para vocês, olha, você está sendo contratado para desenvolver um sistema para tal regra de negócio. A sua equipe nunca desenvolveu um sistema para aquela regra de negócio. O seu cliente já tinha um sistema e disponibilizou para vocês as pessoas A, B e C para te ajudar a levantar os requisitos. A pessoa A é muito tímida, a outra é de tal forma. Enfim, eu crio todo um cenário. Aí eu te pergunto, como é que você vai levantar requisito para esse sistema? Tá vendo como é que é muito diferente de eu te perguntar o que é um brainstorm? O que é uma observação em ambiente? O que é uma análise de documento? Prova de engenharia de software é mais baseada em cenário. Você tem que saber, obviamente, o que significa cada coisa, mas o mais importante é saber aplicar. Dificuldades que a gente pode ter aí no levantamento de requisitos. Uma tirinha, mas vamos lá, eu gosto delas para deixar a aula mais leve. Você está lá fazendo o seu levantamento de requisitos. E aí você está perguntando para o seu cliente, usuário, ó, preciso saber quais são os requisitos antes de iniciar o projeto do seu software. Primeiramente, o que você quer fazer? Aí o seu cliente com aquela cara de assustado lá, né? Perdidão. Quero que você desenvolva o projeto do meu software. Beleza, né? Quero dizer, o que você quer fazer com o software? Aí o cliente, eu não sei o que eu posso fazer até que você diga o que o software fará. Poxa, coloque na sua cabeça, meu camarada, o software fará qualquer coisa que eu projetar para que ele faça. Então você pode projetar ele para dizer quais são os meus requisitos? Enfim, uma brincadeirinha à parte, só para deixar claro que é muito comum, né, que clientes e usuários, principalmente que nunca participaram de um processo, né, de levantamento de requisitos e construção de um software, é muito comum que eles não saibam como lidar com esse tipo de situação. Então é extremamente importante que a equipe conduza isso da melhor forma possível, porque as pessoas não sabem mesmo. E a gente vai aprender diversas técnicas para fazer isso funcionar. Então, formalizando um pouco mais o que a gente falou até agora na nossa aula, existem então dois principais tipos de requisitos. A gente tem os requisitos funcionais, que basicamente descrevem as funções do sistema. É o que o sistema faz, é o que o utilizador espera que o sistema ofereça. Né? Normalmente esses são os requisitos mais fáceis de se identificar. É fácil da gente identificar o que tem que ser feito. O difícil, às vezes, é identificar esse cara aqui, as restrições, os não funcionais. Como aquilo deve ser feito? Sempre que você levantar um requisito funcional, você tem que tentar identificar pelo menos um funcional para ele. Igual eu falei, é muito difícil de você encontrar assim, aquela coisa que o sistema vai fazer e ele pode fazer de qualquer jeito. Nada pode ser feito de qualquer jeito, porque tem que resolver uma questão em específico. Então, essas restrições elas são muito importantes. E aqui, por exemplo, a gente pode ter restrições que são do domínio da aplicação. Vou tentar dar um exemplo aqui, tá? Vamos imaginar que você está desenvolvendo um software para a área jurídica. E aí ele tem um módulo lá de abertura de processos. Ok? A gente sabe que a área jurídica tem muitos termos específicos da área. Então, a tela daquele módulo, né, de abertura de processo, quais termos ela deveria usar? Provavelmente ela vai ter que usar termos que os advogados entendam, termos, jargões da área. E isso são restrições de domínio da aplicação que vão impactar funções do sistema. Toda área tem os seus jargões, certo? E outros que eu já citei exemplo aqui, falei do PVA-NET, desempenho, usabilidade, segurança e por aí vai. Mas olha só, quando a gente fala de requisito não funcional, isso aqui são restrições associadas a funções específicas. Sempre um requisito não funcional
ele é associado a um requisito funcional. Se a gente tiver alguma restrição que impacta o sistema como um todo, e não só uma funcionalidade específica dele, a gente chama isso de requisito suplementar. Vou tentar dar um exemplo de um requisito suplementar. Esse sistema tem que ser multiplataforma. Certo? Não é um módulo específico que tem que funcionar no sistema operacional X, não, o sistema inteiro ele tem que funcionar em qualquer sistema operacional. Isso é um requisito suplementar dele. E a gente poderia pensar em outros, tá? Qualquer restrição que restringir o sistema inteiro é suplementar. Aqui, eu coloquei o logo do Pokémon GO. Por que eu coloquei o logo do Pokémon GO aqui para vocês? Na disciplina de Android, lá a gente está lidando com o desenvolvimento na verdade não o desenvolvimento, né, com a evolução de um software que é um clone do Pokémon GO. Já existe um software e a gente está evoluindo ele, colocando novas funcionalidades lá. Só que o projeto base desse sistema, ele está todo documentado, os requisitos estão todos levantados e tudo mais, e isso foi disponibilizado lá na disciplina de Android para o pessoal usar, mas aqui na engenharia de software também, em vários momentos, eu vou usar esse projeto como estudo de caso. Eu coloquei ele no Google Classroom, e é interessante que volta e meia vocês analisem esse documento para poder tentar enraizar algum conhecimento que a gente está vendo dentro de sala. Deixa eu encontrar ele aqui, ó. Está na parte de requisitos, né? A gente tem ele aqui, ó. Estudo de caso do Pokémon GO. O slide que a gente está vendo agora é esse, ó. Tá? Então está tudo muito documentado aqui por unidades. A gente está nessa unidade de requisitos. Eu vou abrir Pokémon GO aqui para vocês verem o projeto, tá? Para ilustrar alguns requisitos. Vou tentar encontrar aqui alguns requisitos funcionais, não funcionais, e, sei lá, para ilustrar o que a gente está discutindo. Ó, aqui já começaram os requisitos. Deixa eu ver se eu acho um interessante, porque são muitos. Então, naturalmente, eu não vou explorar todos. Vamos pegar um basicão aqui, ó. Olha lá, ó. Requisito funcional 6. Cadastrar usuário. Isso aqui é algo que o sistema vai fazer. Vocês devem estar vendo que aqui tem algumas janelinhas marcadas. Ó. Oculto, desejável, permanente. O que significa isso? Quando o requisito funcional não é oculto, igual esse não é, ele não está marcado com X, significa então que ele é evidente. É o oposto dele. O que é um requisito funcional evidente? É uma função do sistema que o usuário sabe que está fazendo. Não é algo que o sistema faz automaticamente. Certo? Interage com o usuário para fazer. Por isso que esse requisito aqui, ele é evidente. Muito bem. Aqui a gente tem o desejável desmarcado. Então, se ele não é desejável, significa que ele é obrigatório. Se ele é obrigatório, eu estou querendo dizer o seguinte: não importa o que acontecer, esse sistema tem que ter um cadastro de usuário. É um requisito importante, inclusive de alta prioridade. Não necessariamente o mais prioritário, mas tem uma prioridade alta. Se ele fosse desejável, você estava passando a impressão da seguinte forma: a prioridade dele é baixa, porque se de repente estourar o cronograma, acabar o dinheiro e tal, eu posso deixar de fazer essa função e o sistema não está comprometido. Por isso que ele seria desejável. Tá? A gente está denotando aí prioridade mesmo. Esse requisito aqui, por exemplo, está marcado como permanente. Se ele não tivesse marcado como permanente, ele seria transitório. Qual que é a diferença de requisito permanente para requisito transitório? Muito cuidado com o entendimento desse termo, tá, pessoal? Tem gente que acha que o requisito permanente é o requisito que não muda. Não existe isso. Todo requisito pode mudar em algum momento. Se ele é permanente, você só está dizendo que a probabilidade dele mudar é mais baixa, porque provavelmente na análise você já identificou que aquilo dali foi muito bem entendido, então tem uma chance menor de mudar. Vamos supor que não, era um requisito a parte obscura do sistema mesmo. Tá? Então teve dificuldade na análise, sentiu que o cliente não estava muito seguro, você também não está.
ele é transitório. Então você está indicando que aquele requisito tem uma alta probabilidade de mudar. O impacto disso vem lá na frente no projeto do sistema. A parte do sistema que é transitória, ela tem que ser estruturada de forma mais flexível, para ser mais fácil de mudar. A parte que é permanente pode não ser tão flexível, porque você provavelmente não vai mexer tanto ali. Conseguiram ver a diferença? Só que quando eu falo se um requisito é oculto ou evidente, quando eu falo se ele é desejável ou obrigatório, quando eu falo se ele é permanente ou transitório, eu não estou fazendo levantamento de requisito, não. Eu estou fazendo análise de requisito. Eu já levantei o requisito, agora eu estou classificando ele. É o que a gente chama de análise de requisito. Não é a mesma coisa, levantamento e análise. Conseguiram ver a diferença? Tá aqui uma descrição desse requisito. Ó. O usuário deve ser capaz de se cadastrar no sistema, informando nome, login, senha, confirmação de senha e sexo. O que vem aqui abaixo? Ó? Requisitos não funcionais dessa função. São as restrições. Vamos tentar ver algumas. Ó. Verifica o preenchimento de dados obrigatórios. Então, essa é uma restrição do sistema. Ele tem que verificar se o nome, o login, a senha e o sexo foram preenchidos antes de persistir no banco de dados da sessão do usuário. Avisar para ele caso algum dado obrigatório tenha faltado. Isso é uma restrição. Se eu não falo aqui, como é que o desenvolvedor vai adivinhar o que é dado obrigatório e o que não é? Concorda comigo? É uma restrição da função. E ela pode ser também obrigatório ou desejável, permanente ou transitório. Nesse caso, né, esse requisito aqui, ele é obrigatório e transitório. Por que ele é obrigatório e transitório? Porque o desejável e o permanente não estão marcados. Outra restrição do mesmo requisito. Verificar a disponibilidade de login. Afinal de contas, o nome do usuário não pode ser repetido. Se já tem lá um usuário VEG cadastrado, não pode ter outro VEG cadastrado, porque o login é único, é a chave primária. Então, ó, ele vai verificar no servidor se o login escolhido pelo usuário está disponível, vai avisá-lo caso esteja indisponível. Isso aqui, ó, é obrigatório e permanente, tá marcado. E por aí vai. Eu não vou explorar muito não, tá? Eu vou só pegar um último exemplo aqui, um pouquinho diferente, para gente. Depois vocês vão poder olhar esse documento com calma. Ele está aí no Google Classroom para vocês extrapolarem os estudos que a gente está fazendo em sala de aula. Ó, verificar a existência de conexão com a internet no cadastro de usuário. Então, quando eu estou cadastrando um usuário, tem que verificar se eu tenho conexão com a internet para jogar esse dado para o banco. Concorda comigo? Mas não é o usuário que vai clicar num botão lá e verifique a conexão com a internet, por favor. É o sistema que vai fazer isso automaticamente. Então, essa é uma função do sistema, mas ela é oculta. Ela não é evidente. Não é o usuário que está pedindo para aquilo fazer. Aquilo é feito. E mesmo ela sendo oculta, ela tem restrições. Olha lá, ó. Avisar o usuário que não existe internet. Caso não exista conexão, exibir uma mensagem de alerta para o usuário e manter o aplicativo aberto. De repente eu poderia querer fechar o aplicativo. Qual que é o comportamento que eu quero? Está aqui, definido. Entendido, pessoal? Só para ilustrar aquilo lá, eu não vou explorar mais do que isso nesse documento, depois vocês vão ver lá com calma. Prosseguindo aqui, ó, não existe um documento padrão, tá? Para definir um requisito, né? Para especificar um requisito. Basicamente, um documento de requisitos tem que ser um documento que contenha o que o sistema faz, como ele faz, e tentar, para algumas partes mais complexas, diminuir a abstração. Até para facilitar o entendimento desse documento por parte do seu cliente usuário. O documento de requisitos, o documento, né, que define essas coisas, não é um documento técnico que só a equipe de desenvolvimento tem que entender, não. O seu cliente tem que entender isso. Então, para algumas partes, a gente usa alguns diagramas que a gente ainda vai estudar. Deixa aquilo menos abstrato. Certo? Tem alguns processos de desenvolvimento de software que sugerem alguns modelos para fazer requisito. Mas não existe o certo e errado. Tem várias formas de se fazer, a literatura mostra isso para a gente.
Aquele caso do Pokémon GO é um mero exemplo, não significa que aquela é a única forma de se fazer isso não. Para a gente então caminhar para o final da nossa aula, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo do que poderia ser fruto de um levantamento de requisitos e de uma análise de requisitos, mostrando inclusive o que está certo e o que não está. Vamos lá, esse texto que eu vou ler aqui com vocês, ele poderia ser fruto da aplicação de alguma técnica de levantamento de requisitos, né, ou de um conjunto dela, mas eu não tenho requisito ainda. Isso é um cenário do sistema, tá? Isso aqui é uma visão geral do sistema. Daqui a gente vai tirar requisito, igual eu vou mostrar daqui a pouco. Vamos ler esse cenário. Depois que eu tentei entender o problema de todos os lados, eu criei esse texto aqui, ó. O sistema deverá automatizar o check-in e o check-out do hotel Hilton Franciscópolis. O hotel possui as seguintes características: quartos com capacidade limitada de hóspedes, preço diferenciado em função do número de hóspedes, tipo de quarto, ou seja, pode ter o quarto simples, né, padrão, o luxuoso e a suíte presidencial. O valor da diária vai variar em função se é dia útil ou não, se é final de semana ou feriado, se é baixa estação ou alta estação. Isso é muito comum em hotel. Às vezes você vai para a praia no verão, né, a diária do hotel é muito alta. Você vai para a praia no inverno, a diária daquele mesmo hotel é baixa. Então isso acontece. Mas aqui, tem um sistema que vai gerenciar esse hotel. Então a gente está tentando entender o problema. Uma vez que o fluxo de turistas aumenta muito em função dos atrativos da cidade, tá? Só um complemento do que eu já tinha falado ali. A diária nesse hotel inicia e termina meio-dia. Todo hotel é assim? Não, mas esse hotel que está me contratando para fazer um software é assim, eu tenho que saber como é que ele funciona. Muito bem. No check-in, devem ser colhidos dados dos hóspedes e o período da hospedagem. Então, né, CPF do fulano, do Beltrano, e ele pretende ficar aqui por 4 dias. Muito bem. No check-out, quando ele está indo embora, deve ser realizado o pagamento e a verificação do consumo, ou seja, ele vai pagar o total de diárias dele e vai ver se ele consumiu no frigobar, se ele consumiu no bar, do hotel, no cassino, tem hotel que tem, enfim, junta tudo e ele paga. O hotel também aceita reservas que vigoram até as 18 horas do dia reservado, né, mediante a apresentação de um cartão de crédito. No caso do não comparecimento, ou seja, eu reservei para amanhã, deu 18 horas e 1 minuto amanhã, eu não fui. O que vai acontecer? Vai ser debitado uma diária do meu cartão de crédito. Então essa é uma forma de dar segurança para o hotel não ficar reservando o quarto e o cliente não ir e atrapalhar a logística deles como um todo. Se você não for e não cancelar antes, você vai ter que pagar. Entendido mais ou menos o cenário desse sistema? Isso foi obtido aplicando aquelas técnicas. Daqui a gente vai extrair requisitos, que a gente vai ver logo no próximo slide. Mas primeiro vamos dar uma olhada nisso daqui, ó. Todo sistema, ele tem atores. O que são atores? Tá? São os tipos de usuários que interagem diretamente com o sistema. Não necessariamente o tipo de usuário. Pode ser usuário, pessoa, sim, normalmente é. Mas quando a gente fala de ator, são as entidades que interagem com o sistema que a gente está desenvolvendo. Seja recebendo dado do meu sistema, ou seja, entrando com dado no meu sistema. Certo? Interagir é nesse sentido. Um ator de um sistema pode ser outro sistema. Por exemplo, eu estou desenvolvendo um sistema que envolve pagamentos com cartão de crédito. Mas o meu sistema em si, ele não faz esse processamento do pagamento, ele delega isso para o sistema da Cielo, da Mastercard e tal. Então, um ator do sistema que eu estou desenvolvendo é o sistema da Cielo, ele interage com o meu. Né? E o meu cliente também está interagindo. Então, ator nesse sentido. Quem são os atores do sistema que a gente acabou de começar a analisar? Gerente e atendente. O gerente é o cara que realiza todas as operações no hotel, como se fosse root, e o atendente ele não possui autorização para realizar a tarefa de consulta de faturamento. Aí você poderia me perguntar, professor, mas o cliente não usa esse sistema?
Eu que vou lá para esse hotel, eu não posso interagir diretamente? Se o cliente não foi listado como um ator, a resposta é não. Então, para ele usar o sistema, ele vai ter que interagir com o atendente. Então, por exemplo, esse sistema não é web. Não é um sistema que eu cliente, entro lá e faço uma reserva sozinho. Conseguiram visualizar isso? Requisitos que eu tirei de lá, tá? Que fique claro que aqui não são todos, é só uma fatia mesmo para ilustrar, e algumas delas têm problemas. São os que estão em negrito e sublinhado, que eu vou discutir daqui a pouquinho. Então tá com alguns erros de propósito. Mas vamos analisar esses requisitos aqui. Ó, requisito funcional 1, cadastramento de cliente. Cadastra os clientes para acelerar as próximas hospedagens. Pelo aquele cenário que a gente analisou, dava para ver que essa era uma necessidade do sistema, era uma função. O que vocês acham que tem errado aqui nesse requisito? Se imagine como programador. Se chega esse requisito para você, do jeitinho que ele está, tem informação suficiente para você fazer? Não tem, né? Qual o dado do cliente que eu vou cadastrar? É só o nome dele? Tem o CPF? Não tem? Tem o endereço? Não tem? Tem o telefone? Não tem? Não sei. Se você não me fala, eu não sei. Esse requisito tem pouco detalhe, tá horrível. E além disso, ele não tem nenhuma restrição. Eu posso cadastrar cliente de qualquer jeito? Não tem requisito não funcional associado aí. Então tá errado, tá péssimo. Poderia ser, eu cadastrar cliente informando o dado X, Y, Z, igual tava lá no Pokémon GO. Esse próximo aqui, ó, cadastrar quartos. Cadastra quartos de hospedagem. Ok, cadastrar quartos é uma necessidade, né? A gente viu que é uma necessidade, mas esse requisito também tá ruim, porque falta detalhes. O próprio tipo dos quartos foi completamente ignorado aqui. Lembra que o quarto ele poderia ser standard, luxo, presidencial, mas o requisito não está falando que quartos têm tipos. Então o requisito está incompleto, ele não está preciso. Esse requisito 3 ele já está um pouco melhor. Tá? Reserva de quartos. O que é a função? Permite que o atendente realize reserva mediante a apresentação de dados do cartão de crédito e tem um requisito não funcional associado a ele, que é qual? A reserva poderá ser feita com no máximo 6 meses de antecedência. Então, eu não posso reservar um quarto nesse hotel para daqui a um ano. Ah, mas no outro hotel pode. Ah, ok, mas no meu não pode. A regra de negócio aqui é essa. O software tem que seguir a regra de negócio do hotel. Certo? Muito bem. Cancelamento de reserva, que a gente tirou de lá também. Ó. Permite o cancelamento de reserva por um intervalo de tempo prévio pré-determinado. Caso contrário, vai ser debitada a diária. Qual que é a restrição, então, disso? Está aqui, ó, até uma hora antes do início da diária. Poderia ter até melhorado, falando que a diária começa na hora tal, né, que era às 18 horas. Aqui omitiram essa informação. Mas ainda assim, já está mais aceitável. É uma função com a sua restrição. Controle de faturamento. Ó, realiza o controle de faturamento do hotel. Poxa, será que fluxo de caixa é um negócio tão simples assim? Para a gente resumir dessa forma em uma linha, né? Entrada e saída de dinheiro. Esse requisito ele está incompleto. Alguns exemplos de requisitos suplementares. Requisitos não funcionais gerais ou suplementares, que são aquelas restrições que teoricamente impactam o sistema como um todo. Também não teve a ambição de ser completo, e alguns têm erros propositais, que eu estou destacando aqui, e a gente vai discutir um pouquinho a respeito. Ó, check-in multiusuário robusto. O sistema não deve permitir a geração de mais de uma hospedagem em períodos sobrepostos em um mesmo quarto. Não, beleza, né? Tipo, tem o quarto 110 lá. Se tem uma pessoa que fez check-in nele e vai ficar durante 4 dias, não tem como, nesse mesmo intervalo de tempo, outra pessoa fazer check-in no mesmo quarto. Isso não está errado. O problema é que isso não é uma restrição do sistema inteiro. Isso é uma restrição de uma parte do sistema. Não deveria ser um requisito suplementar. Deveria ser um requisito não funcional do requisito funcional check-in. Tá certo? Esse que é o problema que eu estou destacando aqui. Esse requisito está legal, ó, de desempenho. Todas as funções do sistema devem executar em menos de 10 segundos.
Se não é uma função específica, é o sistema inteiro mesmo, ok, é suplementar. Não é uma parte, é tudo. Esse já tem um probleminha, ó, o acesso autorizado. O sistema não deve permitir o acesso às informações por pessoas não autorizadas. Não é que está errado, eu só não aconselho isso aqui. Vou tentar ilustrar o porquê. Imagina que você tem uma hierarquia de tipos de usuário naquele sistema, e esse sistema aqui mesmo tem. Ele tem o gerente, ele tem o atendente, ele poderia ter algum outro tipo de cliente, de usuário ali. Nem todos os usuários podem acessar todas as funções, certo? Vamos imaginar que eu coloque isso, essas definições, essas restrições de acesso às funções, como requisito suplementar. Eu posso colocar. Só que o problema é que sempre que eu quiser saber para cada requisito funcional quem que pode fazer aquilo, eu tenho que navegar no documento, ir lá no suplementar, olhar e voltar. Vou para outra função, quero saber quem pode fazer, aí eu vou lá no final, olho, volto. A legibilidade desse documento fica ruim. Então é muito mais interessante, ao invés de isso ser tratado como requisito suplementar, isso ser tratado como vários requisitos não funcionais espalhados entre os requisitos funcionais. Que aí para cada função você sabe quem pode e quem não pode. Entendido? Fica melhor assim. Você evita problemas. E esse aqui tá ok, né? É uma rotina lá de recuperação de falhas, que não tem necessidade da gente detalhar muito. Fica como sugestão para vocês, não é um exercício que vocês precisem me entregar, tá? É só mesmo um exercício de fixação, que parece bobo, mas não é tão bobo assim. Imagina esse sistema de calculadora aqui do Windows mesmo, um programinha. Imagina que você fosse desenvolver ele. Eu gostaria que vocês tentassem depois, na hora de estudo de vocês, criar uma lista de requisitos funcionais e não funcionais para um programa como esse. A dica é o seguinte, pensar especialmente nos requisitos não funcionais. Por exemplo, interface de uso. Como é que funciona o ponto decimal aqui? Né? Vou abrir a calculadora rapidamente. Imagina aqui, ó, a calculadora, que eu estou com ela aberta. Ó, isso aqui é uma string quando eu estou colocando na interface, não é? Eu coloco aqui 8, eu quero colocar 8,5. 8 ponto... Por que que quando eu coloco mais ponto aqui, ó, ela não aceita? É uma restrição. Se não fosse, ela deixava. Pô, troço infinito aí, né? Pois 8,5 mais 1,5 igual. Ficou 10 aí, não é? É o que eu estou falando aqui com uma questão da igualdade. Na igualdade, quando eu tenho um resultado, sempre essa calculadora ela trabalha com um operando por vez. Se eu coloco agora uma operação ao invés de um número, ela aproveita esse operando. Por exemplo, mais 2 vai dar 12. Se eu não coloco uma operação e saio digitando um número, ela vai apagar o anterior. Olha lá, ó. 1 mais 1. 2. Estão conseguindo ver que mesmo num sistema bobo, tem requisito funcional ou não funcional? Então, é mais nesse sentido que eu recomendei que vocês levassem em consideração, tá, galera? E fica aqui, ó, sugestão de leitura para vocês se aprofundarem mais nessa parte do conteúdo que a gente começou a estudar. A gente não acabou a parte de requisitos. A próxima aula também é relacionada com esse tema e está dentro desse mesmo capítulo, inclusive, do livro. Mas fica aí a sugestão, capítulo 3 do livro de Engenharia de Software Moderna, para a gente extrapolar o conhecimento que a gente começou a ver aqui. Um abração para vocês, bom descanso, a gente se vê por aí. Valeu!